Imagine estar na ilha de Grand Cayman, onde uma espécie invasora se espalhou com uma velocidade incrível. Em 2000, não havia iguanas por lá. No entanto, em 2018, a população disparou para 1,8 milhão. Você está pronto para descobrir como isso aconteceu e por que as autoridades tiveram que começar a exterminar essas criaturas? Aperte o play e venha conosco. A ilha de Grand Cayman estava livre de iguanas até o ano 2000. Porém, algumas poucas iguanas apareceram e, em 2018, a população havia explodido para 1,8 milhão. Não foram trazidas em grande número, nem receberam ajuda para se multiplicar. As condições eram perfeitas para a reprodução rápida, e isso resultou em um problema gigante. As coisas ficaram tão graves que as autoridades começaram a abater as iguanas para tentar controlar a população. E esse não é um caso isolado. Na Flórida, Estados Unidos, ninguém soou o alarme quando algumas iguanas escaparam. Hoje, estima-se que já existam milhares desses animais invasores vivendo na Flórida. Contá-los é extremamente difícil, e parece que a invasão não pode ser interrompida. As iguanas verdes são lindos lagartos grandes, originários da América Central e das partes tropicais da América do Sul. Você também pode encontrá-las em algumas ilhas do Caribe Oriental, mas não na Flórida. As primeiras avistagens de iguanas verdes no estado datam da década de 1960, e desde então seus números dispararam. Os vastos canais artificiais do sul da Flórida funcionam como vias ideais para que elas se expandam em novos territórios, como se fossem faixas expressas, e as iguanas não perderam tempo em utilizá-las. Agora, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida está pedindo aos residentes do sul da Flórida que façam tudo o que puderem para ajudar a reduzir a população de iguanas. Será que as autoridades deveriam ter pensado nisso antes? Definitivamente, mas quem se importa com isso agora, certo? Quando o apocalipse chegar, aí sim começamos a agir. Mas por enquanto, estamos lidando com as consequências, que se tornam mais sérias a cada dia. Pelo menos porque cada fêmea pode botar 70 ovos por ano e novas populações rapidamente se recuperam das tentativas de abate. As iguanas verdes estão prosperando, e não apenas em qualquer lugar, mas em um local onde quase todas as plantas e animais são invasores à sua própria maneira. Isso mesmo, estamos falando da Flórida. Deixe-me explicar o que quero dizer. Hoje, os Estados Unidos lideram a lista de países com o maior número de espécies invasoras registradas. Nova Zelândia e Austrália também estão na lista, mas os Estados Unidos lideram com uma margem significativa, incluindo seus territórios ultramarinos. Em 2016, os Estados Unidos haviam documentado 1.071 espécies invasoras. A França, em segundo lugar, tinha 927 dessas espécies. De acordo com pesquisas recentes, em 2022, mais de 6.500 espécies invasoras foram registradas nos Estados Unidos. Seus números estão aumentando rapidamente. Pense nos problemas que os Estados Unidos enfrentam com javalis selvagens e imagine as surpresas que podem estar reservadas para as pessoas. No geral, os danos econômicos causados por espécies invasoras e as despesas incorridas no controle delas nos Estados Unidos são estimados em 120 bilhões de dólares anuais. Isso inclui problemas causados tanto por plantas quanto por animais. Se os Estados Unidos lideram em espécies invasoras, a Flórida pode ser chamada de capital das espécies invasoras. Sim, o estado inteiro. A Flórida lidera as paradas com o maior número de espécies invasoras. Califórnia e Illinois vêm em seguida. A Flórida tem mais répteis e anfíbios não nativos do que qualquer outro lugar no mundo, com um biólogo local estimando que 26% de todas as espécies no estado não são originalmente de lá. A razão é simples. O clima subtropical quente e os níveis de umidade da Flórida tornam-se um lar perfeito para muitas espécies. Além disso, é como um cruzamento global para o comércio de animais de estimação e produtos alimentares. Quando você tem espécies de quase todos os continentes, é inevitável que algumas escapem e encontrem um novo lar. Elas se instalam de vez e se tornam mais uma espécie invasora. Não estou brincando. Apenas alguns animais fugindo de suas gaiolas ou sendo liberados por donos descuidados foi o suficiente.
Você pensaria que seria necessário um esforço mínimo para evitar o surgimento de uma nova espécie invasora, mas as pessoas perdem a chance todas as vezes. E todas as vezes elas entram em pânico quando já é tarde demais. Essencialmente, a propagação de espécies invasoras na Flórida segue o mesmo padrão que os ecologistas começaram a notar no século XX. No início, relatos de alguns animais exóticos podem ter parecido engraçados, sabe? Aquelas histórias divertidas sobre avistar algo incomum em um lugar inesperado, como um lagarto estranho. Todos riram e esqueceram. Quando os biólogos soaram o alarme, geralmente era tarde demais para parar os invasores. A maioria das espécies se tornaram residentes permanentes no habitat local, às vezes causando danos aos ecossistemas e propriedades ou espalhando doenças. Às vezes, é uma combinação dos três. E esse padrão continua se repetindo ano após ano com todos os tipos de espécies. Foi assim que a Flórida ganhou sua reputação como a capital das espécies invasoras. Quer a parte 2 dessa história? Deixe nos comentários.